Na parte de segunda-feira, o contexto histórico. Quando a família de Jacó chegou ao Egito depois de passar fome em Canaã, como está relatado em Gênesis 46, o faraó foi amigável com os hebreus por causa de José e de tudo o que ele havia feito pelos egípcios. Abra sua Bíblia em Gênesis 41, versos 38 a 43. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Deus fez José governador do Egito. Deus tinha planos de trazer o seu povo para o Egito. Qual foi a causa do sucesso surpreendente de José no Egito, depois de ter tido um começo tão difícil? Em Gênesis capítulo 37, nós vemos o início da vida de José ali no Egito. Capítulo 37, vamos ler os versos 26 a 28. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Agora leia comigo Êxodo capítulo 39, vamos ler a partir do verso 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Aqui destaca no verso 2 esta frase: e o Senhor estava com José. Esta frase é repetida várias vezes aqui no capítulo 39. No verso 2, o Senhor estava com José, mas ele foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos e levado como escravo para o Egito. Mas o Senhor estava com José. E o verso 3 diz: vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, colocou-o como chefe da sua casa. O Senhor estava com José. E o capítulo 39, verso 31 diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José foi acusado pela esposa de Potifar e ele foi colocado na prisão. E ele ali preso, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Meu querido irmão, esta frase se repete novamente no verso 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor estava com José, mas ele foi traído e vendido pelos seus irmãos. O Senhor estava com José, mas ele se tornou escravo na casa de Potifar. O Senhor estava com José, mas ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. O Senhor estava com José, mas ele foi levado para a prisão, onde permaneceu pelo menos 12 anos. O Senhor estava com José, por isso o chefe da prisão colocou tudo nas mãos de José para que ele administrasse a prisão. Queridos,
mesmo o Senhor estando com você, mesmo os anjos de Deus estando nos cercando e nos protegendo, Deus permite que o mal nos atinja, porque vivemos aqui nesta terra. E assim como Jesus Cristo foi provado, assim como os discípulos de Jesus Cristo foram perseguidos, nós também somos provados. Nós estamos passando pelo fogo do ourives. Nós estamos atravessando um deserto. Mas Deus está com você. Nunca duvide, porque você é a menina dos olhos de Deus. Mas Deus nos prova no fogo do ourives, para que sejamos purificados pelo fogo das aflições, pelo fogo das provações. Mas o Senhor está com você, meu querido irmão. O contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é o seguinte: o novo faraó, que não havia conhecido José, chamava-se Amés I, que governou de 1570 a 1546 a.C. Em seguida veio o faraó Amenhotep I, que foi de 1546 a 1526, o governante que temia os israelitas e os oprimiu. Mais tarde veio Tutmés I, de 1525 a 1512. Tudo isso aqui é antes de Cristo. Emitiu o decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Sua filha Hatshepsut, que viveu de 1503 a 1482, foi a princesa que adotou Moisés. O faraó Tutmés III, de 1504 a 1450, que durante algum tempo governou junto com Hatshepsut. Ele foi o faraó do Êxodo. Segundo os estudos mais confiáveis, o Êxodo ocorreu em março de 1450 a.C. Vários textos nos ajudam a estabelecer a data do Êxodo. O primeiro capítulo do Êxodo abrange um longo período de tempo. Desde que Jacó entrou no Egito com a sua família, 70 pessoas, até o decreto de morte emitido pelo faraó, tudo isto está contido no capítulo 1 de Êxodo. Embora as datas exatas desses acontecimentos sejam debatidas pelos estudiosos, o mais importante é que mesmo que o povo de Deus estivesse escravizado em terra estrangeira, Deus jamais abandonou o seu povo. Quando você lê o livro de Êxodo, você vê ali a revelação do caráter de Deus. Deus se revela de uma forma espetacular a Moisés, Deus se revelou a Faraó, Deus se revelou ao povo de Israel. O livro de Êxodo é um livro de milagres constantes, mostrando um Deus pessoal, um Deus que está bem perto de você e que cuida de você. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não precisamos de outro Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, é o nosso Deus, a quem amamos e nos regozijamos nele. Aleluia!